Nestes primeiros instantes sobre esse legado histórico e cultural dos reis folclóricos, aproveitamos agora para continuar a refletir, mas sobre uma outra temática. Vamos olhar para os movimentos migratórios, quer os que trazem novos residentes à região, quer aqueles que levam os açorianos para fora dela, porque esta vai ser a principal temática do seminário que vai assinalar em Ponta Delgada o Dia Internacional dos Migrantes. A CRES Açor promove por isso a 18 de dezembro este fórum que visa traçar um novo paradigma regional, mas também nacional, dos fluxos migratórios e o impacto que essas alterações implicam na região de acolhimento e de partida. Aproveitamos por isso para conhecer o programa do debate Novos e Imigrantes, com a nossa convidada Ana Silva, do Gabinete de Apoio ao Migrante da CRES Açores. Muito boa tarde, Ana Silva, bem-vinda ao Açores hoje. Existe, de facto, uma nova tendência da migração, sobretudo aquele que nos traz novos residentes aos Açores? Existe sim, desde 2015 em particular, e foi numa altura em que a CRES Açor olhou para os fluxos migratórios, quer internacionais, quer também os que a região diziam respeito, e já nessa altura a CRES Açor solicitou e fez essa intervenção no sentido de mudar também a sua área de intervenção. Até então trabalhávamos como um centro comunitário de apoio ao imigrante e passamos a ser um gabinete de apoio ao migrante para ser mais inclusivos. E mais inclusivos no sentido de também estarmos atentos a este novo paradigma migratório e, acima de tudo, às diferenças que foram ocorrendo nas nossas ilhas. Hoje falamos de migrantes cada vez mais qualificados, com capacidade e autonomia financeira para se instalarem na região, e muitos deles escolheram a região porque já estão numa fase da reforma e onde decidiram que nestas ilhas conseguem gozar e usufruir do tempo de vida e das suas reformas com muita qualidade. E, além disso, a segurança que o país e a região, em particular, tem, a todos os níveis, também é um fator que tem sido extremamente atrativo para estes novos migrantes. E quando falamos de novos migrantes, falamos não só de imigrantes, ou seja, cidadãos estrangeiros que escolhem a região, como também dos nossos emigrantes que regressam, e que também é uma das questões que queremos muito abordar aqui neste seminário, é de que forma é que este regresso contribui também para o desenvolvimento da região. E esse novo paradigma, essa nova tendência, traz também, em consequência, um impacto também diferente na sociedade e na região de acolhimento, uma vez que não são pessoas que vêm até os Açores única e exclusivamente porque precisam de uma nova oportunidade de vida, como acontecia no passado. Muitos deles, como referiu, têm autonomia financeira. Por isso, o que é que muda também na região que acolhe com estes novos migrantes? Muda, acima de tudo, o nosso papel enquanto agentes de mudança e enquanto profissionais que disponibilizamos serviços para estes novos migrantes, a nossa capacidade de nos adaptarmos, de compreendermos também estas alterações e de estarmos preparados para as novas solicitações. E isto tem acontecido com a CRES Açor, com o Gabinete de Apoio ao Migrante em particular. Estes migrantes, o que nos procuram, na maior parte das vezes, são informações sobre a abertura de negócios, sobre como legalizar um alojamento local, quais os documentos necessários para abrir atividade nas finanças. Ou seja, há uma necessidade também por parte das entidades públicas e privadas de se adaptarem. Daí, uma das temáticas também deste seminário foi envolvermos a CEDEA, através do Living in Açores, uma plataforma que disponibiliza informação online a migrantes que queiram investir na região. E aqui nós queremos que... Tem sido cada vez mais? Tem sido cada vez mais, sim. Acabamos por não notar, porque não estamos a falar de muitos investimentos de elevadas quantias, mas temos muitos migrantes que têm adotado a região como o seu centro de investimento, quer na criação de negócios locais, quer também no trabalho, ou seja, mantêm ligação aos seus países de origem, mas trabalham cá. E trabalham por via da internet, e isso também tem sido uma aposta. E a região, a segurança, a qualidade de vida, tudo o que nós temos para oferecer tem sido uma mais-valia para estes migrantes que escolhem os Açores para ser a sua casa, mas mantêm postos de trabalho nos seus países de origem, por exemplo. Mas, Ana Silva, com um migrante com mais poder económico, estamos a falar também de mais pessoas com acesso cultural diferente, em que vão ter um poder de intervenção
inovação e um espírito crítico também maior do que acontecia no passado. Sem dúvida, sem dúvida. Os migrantes, e fruto também da sua formação e também da experiência de vida, porque estamos a falar de pessoas com uma capacidade de mobilidade muito maior do que a que tínhamos, por exemplo, no ano 2009, em que falávamos de migrantes que provinham dos PALOP ou da Europa de Leste e em que escolhiam a região para trabalhar. E, na sua maioria, não trabalhavam na área de formação. Trabalhavam serviços gerais, construção civil. Hoje em dia, eles têm o privilégio de poder trabalhar na sua área. E, logicamente, que as exigências são outras. São migrantes que participam na atividade cultural muito ativa das nossas ilhas. Trazem os costumes também. Trazem os costumes e, a exemplo disso, hoje nós vamos promover um jantar cultural com os alunos que estiveram a frequentar até hoje o curso de português para falantes de outras línguas. Falamos de empresários, falamos de bloggers, falamos de uma médica, ou seja, é uma diversidade tão grande de migrantes e que eles próprios sentem necessidade de não só se integrarem na comunidade, na nossa comunidade açoriana, como também de trazerem um pouco da sua cultura, da sua história, e de poderem partilhá-la em momentos diversos, como hoje vamos ter. E no fenómeno oposto, Ana Silva, também assistimos àqueles que saem da região. É esse novo paradigma ou os açorianos ainda deixam muito o local de origem por questões financeiras e por à procura de novas oportunidades? Nós temos verificado, não vamos dizer que um acréscimo ou um aumento, mas temos verificado várias situações de pessoas que têm procurado novamente a diáspora e essencialmente Estados Unidos e Canadá como uma fonte também de novas perspectivas laborais. Isso tem ocorrido. Nós temos tido aqui um papel muito importante na sensibilização para que seja um processo migratório consciente, informado, devidamente documentado, para evitar que depois advenha situações de deportação ou algum problema com a legislação no país para onde vão emigrar. E hoje em dia, de certa forma, já não se justifica esta imigração desinformada. Temos a CRES Açor, temos a AIPA, a Associação de Imigrantes Açorianos na Ribeira Grande. Vai estar presente, exatamente, e tem um peso aqui muito importante nesta questão da sensibilização, porque o que nós queremos essencialmente é que as pessoas tenham acesso à informação, que seja uma informação credível, válida, e que de forma alguma este processo migratório seja um processo desumano. E também daí nós termos a presença da Organização Internacional para as Migrações, OIM, em que o seu papel essencial é trabalhar uma migração humana, ordeira e que conduza este processo de forma justa, para que se evite a todo o custo situações de exploração laboral, tráfico de seres humanos, que é inclusive um dos temas que a OICOS, que o Dr. João José Fernandes vem-nos trazer aqui ao seminário, é exatamente a sensibilização para a prevenção do tráfico de seres humanos e tráfico laboral. Ou seja, são temáticas que parecem sempre que estão distantes, mas que infelizmente estão muito perto de nós e que há vários episódios exatamente a combater essas infelicidades. Ana Silva, hoje continua a ser uma migração definitiva ou assistimos também cada vez mais a um maior número de casos de uma migração temporária, em que se reside num local por alguns anos e depois parte-se à procura de outro? Continua a ser. O que nós verificamos é que aquela imigração que tivemos em 2000, continuamos a ter algumas pessoas que, fim desse período, o processo de regularização acabaram por residir na região e criaram família, criaram laços afetivos. Nos dias de hoje, o que verificamos são muito transitórios estes processos. As pessoas estão cá, como vão embora, como regressam. Ou seja, nós não temos mais aquele migrante que optou por mudar definitivamente de vida, escolher a região para residir eternamente. Temos um migrante que está constantemente à procura de novas oportunidades
e onde a região é atrativa, mas é atrativa para estar, mas também para conhecer novos rumos, novos lares. E também, tendo em conta este novo tipo de migrantes, assistimos também à chegada de pessoas dos mais diversos continentes e de países distantes. Já não são apenas provenientes de 2 ou 3 destinos. Sem dúvida. Só a título de exemplo, nós temos migrantes da Venezuela, Bielorrússia, Japão, Argentina, Colômbia, Iraque, Irão. E este ano a CRES Açor acompanhou e tem vindo a acompanhar 2 processos relacionados com cidadãos com o estatuto de refugiados, recolocados em Portugal através de um programa de recolocação vindos da Grécia e que, fim do período de integração, decidiram viver nos Açores. Ou seja, uma vez mais é aqui uma alteração que não é visível porque ninguém tem um rótulo a dizer que é imigrante ou que tem um estatuto de refugiado, porque o processo e aquilo que nos orgulha na CRES Açor enquanto entidade que acompanha migrantes é promover a sua integração, diminuir ao máximo todas as formas de exclusão e de dificuldades que possam ter no acesso aos serviços e integrar as pessoas da melhor forma possível, sem que as barreiras culturais e linguísticas possam ser aqui uma dificuldade acrescida neste processo. Um curso português para os estudantes. Exatamente, que é um curso financiado pelo Governo dos Açores e que já vai na 6ª edição e que tem sido uma ferramenta muito importante para migrantes que estejam em situação regular, ou seja, que tenham documentos válidos em Portugal, de poderem aprender a língua portuguesa, a história, a cultura dos Açores, e com isso ter uma ferramenta que os permita viver nos Açores e aceder a todos os serviços de forma independente, que é isso que também nós queremos promover, é a autonomização de cada um e que as pessoas não tenham que depender das instituições para poderem estar informados, para poderem recorrer a um serviço que possam fazê-lo de forma autónoma e, claro, informada depois de todo um processo de acompanhamento que é feito. Mas o processo é muito mais fácil porque já tem outras bases Exatamente. de formação. A Ana Silva referiu também, inicialmente, a questão dos imigrantes depois que regressam à terra de origem, que regressam aos Açores. Esse tem sido também um fenómeno mais visto nos últimos anos? É algo que não seja permanente. É algo que nós queremos perceber. É sem dúvida uma temática que a nós nos é curioso, porque nós, quando falamos de emigrantes que regressam, nós estamos a falar de emigrantes que regressam compulsivamente na sequência da deportação, por todos nós conhecida, mas também falamos de emigrantes que regressam voluntariamente para gozo de reforma ou porque o processo que os levou a emigrar alterou-se e decidiram regressar à região. E nós queremos que este seminário seja exatamente a forma de falar destes emigrantes. Daí o trocadilho no título do seminário, novos emigrantes e imigrantes. Será que eles existem? Será que estamos mesmo a falar de uma nova realidade migratória? Os dados que a CRES Açor tem, e através do seu gabinete, dizem que sim, mas também queremos ouvir a voz das outras entidades que trabalham nas áreas e, em especial, na área da emigração, dos açorianos que emigraram para a diáspora e que regressaram. E de que forma é que este regresso tem impacto nas nossas ilhas. E o seminário que vão promover a 18 de dezembro, ou seja, na próxima terça-feira, assinala precisamente o Dia Internacional do Migrante e está dividido em 2 painéis temáticos distintos. Foram também convidados vários oradores para participar nesta sessão, que começa às 9 da manhã com a sessão de abertura. Terá também só aí logo vários intervenientes, como a Célia Pereira, presidente do Conselho de Administração da CRES Açores, a Maria Duarte, representante da autarquia de Ponta Delgado, e o Paulo Teves, na qualidade de diretor regional das comunidades. O primeiro painel vai abordar o impacto e as implicações da alteração do paradigma migratório em Portugal continental e na região autónoma dos Açores e vai contar com as intervenções de Sofia Cruz, da Organização Internacional para as Migrações, também do diretor regional das comunidades e ainda o João Fernandes, da OICOS, a Cooperação e Desenvolvimento. O segundo painel está agendado para as 10h30
18h30 e irá refletir sobre o antes e depois do Fórum Migrações. A Patrícia Oliveira, do Fórum dos Cidadãos, será a interveniente neste painel. Às 11 horas será realizada a mesa redonda com o título Açores, Região de Oportunidades. Estarão presentes Vítor Fraga, a representação da CDEA, para apresentar o projeto Living in Açores, Ana Silva, da Cresa Açor, o Leotor Viegas, da AIPA, e o Rui Faria, da Associação dos Imigrantes Açorianos. Ana Silva, são de facto várias as perspectivas e 2 painéis que, mais do que refletir, espera-se sobretudo gerar aqui um debate, chegar-se a um consenso. Sem dúvida. Sem dúvida. E acho aqui muito importante também frisar a questão deste Fórum das Migrações. Falamos de um projeto que existe em Lisboa e que convida a trabalhar esta temática, neste caso em concreto das migrações, junto de pessoas completamente diferentes. Ou seja, é um fórum que trabalha o local e que convida pessoas de formações e de idades completamente diversas a pensar sobre uma temática. E o resultado deste encontro surge em opiniões e em medidas que são apresentadas politicamente, ou seja, são apresentadas junto dos nossos representantes políticos e o que nós queremos trazer aqui à região é também perceber de que forma é que este contributo local pode ter um efeito aqui nas nossas ilhas e também de que forma é que isto poderia ser replicado, eventualmente, no nosso âmbito de atuação. Várias questões. Várias questões, sem dúvidas. O painel 1, mais numa temática de compreensão das migrações a nível internacional, a nível nacional também, e com um foco muito importante aqui na região. De que forma é que os movimentos migratórios que estão em voga e que alteram todos os dias o nosso cotidiano, de que forma é que este movimento acontece do internacional para o nacional para o regional, porque tudo isso afeta os movimentos regionais, e compreendermos o que é que tem trazido de novo. Que constrangimentos existem, que dificuldades impõem às entidades que trabalham nestas temáticas. Devemos estar mais atentos às questões da sensibilização e da prevenção. Falamos de migrantes com formação, mas devemos descurar os que até então cá tiveram e que certamente permanecem em situações complicadas. E que contribuíram para o desenvolvimento. E que contribuíram para o desenvolvimento. São estas as temáticas que para nós são de extrema importância, que nos levaram a questionar e a querer desenvolver este seminário com o apoio do Governo dos Açores e da Câmara Municipal de Ponta Delgada, e que estamos certos que estas reflexões vão contribuir muito não só para a dinâmica e para o trabalho que a Cresa Açor tem desenvolvido ao longo destes 15 anos de existência de apoio aos migrantes na região, mas também a todas as entidades que connosco são parceiras e que isto só funciona porque nós trabalhamos em parceria, trabalhamos em equipa e todas estas instituições estão interligadas entre si. E os migrantes beneficiam deste trabalho feito em equipa, em rede. Muito obrigada, Ana Silva, pela sua presença no Açores hoje e por termos também a oportunidade de refletir sobre os fluxos migratórios. Uma boa tarde para si e até uma próxima. Obrigada.